Olá pessoal, tudo bem? Mais um Pod em Casa Podcast. É o Pod em Casa da família, o podcast da família. E eu quero já fazer um pedido a você, para você se inscrever no canal. É simples, é de graça. Se inscrever no canal. Vou pedir você para ativar o sininho, para dar aquele like abençoado aí, que vai ser muito bom para você e para sua família. Nosso podcast é um podcast voltado para a família, e por ser para a família, você pode assistir tranquilamente, sentado na sala, você, seus filhos, sem problema nenhum. Agradecer também a construirmaisbarato.com.br, que é a nossa parceira aqui no podcast. Vou explicar para você o que é Construir Mais Barato. Você precisa de um pedreiro, de um pintor, de um eletricista, de um engenheiro. Em vez de você ficar ligando para todos eles, você entra lá na plataforma construirmaisbarato.com.br e lá você vai encontrar os melhores profissionais da área da construção. Então você que procura um profissional vai encontrar lá, e você que é um profissional da área da construção, seja pedreiro, eletricista, engenheiro, qualquer um deles, você pode se cadastrar também grátis e vai receber os orçamentos, ok? Vou passar um vídeo aí da Construir Mais Barato para você entender um pouquinho e eu já volto com uma pessoa top. Minha mulher fala que é brega, tudo bem. Top das galáxias. Assiste o vídeo aí da construirmaisbarato.com.br. Se você é um pedreiro, pintor, eletricista ou qualquer profissional da área da construção, não perca a oportunidade de se cadastrar na plataforma construirmaisbarato.com.br. Com o cadastro gratuito, você terá acesso a uma ampla gama de vantagens. Mais visibilidade para o seu trabalho, acesso a novos clientes e projetos, e a oportunidade de expandir sua rede profissional. Não deixe que suas habilidades passem despercebidas. Cadastre-se agora em construirmaisbarato.com.br, porque quem não é visto, não é lembrado. Assistiu? construirmaisbarato.com.br. Hoje eu estou aqui com uma convidada, a doutora Dayana. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo. Ah, que legal, doutora. A doutora Dayana, ela é nutricionista aqui na cidade de Lins. Foi muito difícil conseguir trazer ela aqui, por causa da agenda dela, né? Muita coisa. E na última semana agora teve até ruim da garganta. Ixi, e dificilmente eu fico gripada, hein? E aí, mas não tá totalmente boa ainda. Não, eu tô melhorando. Tá melhorando, tá melhorando. Não, vou deixar a peteca cair, eu tô melhorando. Doutora Dayana, a senhora é da onde? É daqui da cidade de Lins mesmo? Sou linense. Se formou aqui? Criada e formada aqui. É mesmo? Sim. E agora uma coisinha só. Eu trouxe uma psicóloga aqui, aí quando eu falei, uma nutricionista, quando eu falei com ela, ela falou assim, ó, traz a doutora Dayana é top nessa questão de atletismo, né? Eu sou leigo, vou falar tudo que eu falar aqui. Se eu falar alguma coisa errada, tá? Mas eu sou totalmente leigo. Mas é sua especialidade essa área? Eu sou especializada em nutrição e fisiologia do exercício, sim. Também fitoterapia. Atualmente estou fazendo nutrição comportamental e nutrição estética da mulher. Caramba, tudo isso? Não pode parar, né? Não pode parar, não pode parar. O atletismo, por exemplo, assim, só lembrando a vocês que eu gosto muito dessa área, só que eu não sou um atuante, não. Eu sou um cara meio relaxado. Mas uma das coisas que eu aprendo, que eu vejo muito assim, é que tem aquele atleta profissional, Sim. e tem aquele atleta de final de semana. Sim. Não é verdade? A primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora: esse atleta profissional, ele tem regras, né? Ele tem uma rotina, ele precisa treinar, e nós vamos entrar muito, falar muito sobre isso. Agora, aquele atleta de final de semana, ele não tem a rotina, não tem regra, ele vai lá e joga. É perigoso você ser o atleta de final de semana e não se cuidar? Muito perigoso, né? É o que eu falo sempre. A gente chama de atletas que de final de semana são os desportistas, né? Eles geralmente não têm uma regra e, né, come errado, treina de final de semana, principalmente aqueles que gostam de jogar futebol, que vai, Sim. e não tem musculatura, né, fortalecida, e aí é onde machuca, lesona, e aí eu falo que é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Então, o mesmo cara sendo um atleta de final de semana, ele precisa... Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que eu vou perguntar pro doutor isso aqui? Porque a gente vê muita história de cara que tá jogando no final, daqui a pouco ele dá um piripaque e morre.
Então, mesmo o cara sendo um atleta de final de semana, é importantíssimo que ele procure uma nutricionista, um médico, cardiologista. Faça os exames pelo menos uma vez por ano. Isso. Né? Porque as pessoas falam assim, eu faço final de semana, jogo minha bolinha ali. Gente, isso não é atleta, isso não é, né, atividade física. Atividade física é que você tem a constância de fazer atividade física ali, pelo menos 3 vezes na semana. E é importante ter o acompanhamento, né? E pode procurar uma nutricionista também. Sim. Né? Para poder saber como é que tá. Tem toda uma alimentação. E eu queria entrar justamente nesse assunto logo de começo com a senhora. Alimentação. A gente sabe que tá tudo muito caro, né? Tá muito difícil. Mas é possível, você mesmo sendo um atleta de final de semana, é possível você, ou atleta profissional, é possível você se alimentar bem, gastando pouco? Com certeza. O que as pessoas hoje acham? Né, que, eu preciso, vou ser atleta, eu preciso gastar um dinheiro. Não. Porque as pessoas esquecem de fazer o básico. O que é o básico? O nosso famoso arroz com feijão. E hoje a nossa alimentação está muito regada ao quê? Fast food. Não fala isso. É muita fast food, é o que acontece, industrializado, fast food, e assim vai, e refrigerante, muito regado a isso. Então as pessoas, elas tendem, eu sempre gosto de falar assim, elas gostam de gastar o dinheiro com a pizza no final de semana, com isso, mas na hora que vai comprar um arroz, feijão, uma salada, o legume está caro. Gente, é questão de prioridade. E deixa eu falar uma coisinha só. A senhora é vidente, alguma coisa assim? Falou minha vida, eu tô olhando pra cá porque o esposo dela tá aqui. Como é que é o nome mesmo dele? Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo ótimo. Daniel tá ali, quietinho ali. Cara, você falou minha vida toda. Final de semana, né? É pizza, é pastel. Mas, eu só tava falando, essa questão do... Essa questão do... Que final de semana pode ir como se não houvesse amanhã. Como se o corpo não fosse continuar trabalhando. Né? E, na verdade, assim, precisa ter essa questão. Agora, outra coisa assim. Um dia desse eu tava até... Eu fui fazer uma caminhada, que eu faço a caminhada de vez em quando. De vez em nunca. Minha esposa até fala comigo. Mas eu fui fazer uma caminhada. Esse negócio de comer antes de fazer caminhada, é bom ou é ruim? Depende. O que eu falo sempre? Vai depender da individualidade. Então, assim, tem pessoas que precisam comer antes de ir para o treino, para a caminhada, para atividade física, porque senão passa mal. Né? Pode ter um pico de hipoglicemia, falta, né, de açúcar no sangue. Então, senão passa mal. Essa pessoa tem que comer. Agora, tem pessoas que, a hora que se treinar, se comer e for treinar, vai passar mal. O treino não rende, fica ali com o estômago virando, né? E aí dá um desconforto e ela não rende. E não é comer também assim, vai botar um pratão, tem que comer uma fruta, alguma coisa assim. Mas no caso de uma nutricionista, a pessoa que faz um acompanhamento com a nutricionista, essa nutricionista tem como dizer para ele assim, ó, você precisa, não sei se com exame de sangue, não sei, mas você precisa se alimentar antes de fazer educação física, uma atividade física, ou você não precisa porque tá te fazendo mal. Dá para saber fazer um acompanhamento disso? Sim. Quando a gente tem a consulta em consultório, geralmente a gente tem a tendência de avaliar o cotidiano do ser humano, não é só o que ele come, o cotidiano. Entender a rotina daquela pessoa. E aí a pergunta, você precisa, se você não comer, você passa a mão no treino, você não rende, né? Você perde performance durante o treino, você não consegue, né, executar seu treino com eficiência. Se a resposta for sim, realmente tem que suplementar, tem que utilizar do alimento, um alimento leve, é claro, né? Utilizar do alimento para ele estar comendo antes. Agora tem pessoas que falam, olha, Daiana, eu não consigo comer, se eu comer eu passo mal, eu tenho ânsia de vômito, eu não rendo. E aí, essa pessoa não precisa comer. O que a gente faz muito de estratégia para essas pessoas? A gente coloca uma refeição antes de dormir, uma ceia, claro, muito bem planejada, para não atrapalhar o sono, toda essa questão. Coloca uma refeição na ceia, né? Por quê? Porque assim, a gente acha que pré-treino é só o que a gente come, que a gente vai antes de treinar. Tipo, minha banana com mel, que a pessoa... O pão, o famoso pão com doce de leite, não vou entrar nesse assunto agora. O famoso pão com doce de leite que tá na moda. E aí, acho que o pré-treino é só o que você come. Mas, na verdade, o seu pré-treino é tudo que você come anterior ao seu treino. Porque isso a gente vai guardando em estoque, vai estocando essa energia na célula. Tá, é importante o pré-treino? Fala pré-treino? O meu filho tá fazendo academia.
E ele fica bravo comigo, ele compra um doce de leite, cara, bom e caro, sabe? Aí ele fica bravo comigo, porque eu vou lá e como um pouquinho daquele doce de leite lá. É o famoso pré-treino, né? Sim. Qual que é a importância desse pré-treino? Fala pra mim. Foi o que eu estava falando. A importância do pré-treino é para dar energia, né? Para poder render durante o treino. E Tá. se ele for um treino muito pesado, um treino tipo, que dura mais de uma hora, realmente tem que fazer um pré-treino. Ou a gente fala um intratreino, que é alguma suplementação no meio do treino. Tá? Ah, entendi. Então tem pessoas que, tipo, começa a treinar ali e começa a sentir fraqueza, fadiga, sinal que tá comendo pouco. E aí precisa do pré-treino, realmente. Entendi. Tá? Agora outra coisa, doutora, a gente começou a conversar assim, eu nem perguntei. A senhora atende na cidade de Lins, Sim, formada há quanto tempo? 18 anos. 18 anos de formada já. 18 anos. E atende aonde na cidade de Lins? Eu atendo na rua Pedro de Toledo, 1240, em frente à Churrascaria Gaúcha. Então, gente, Em frente, Pronto, todo hein? mundo conhece a churrascaria. Ali é o ponto de referência, mas não é porque eu não tô fazendo propaganda. Apesar que eu faço assim, que é da minha amiga ali. mas aí o pessoal vai então na churrascaria, depois que passar na Então, muitas vezes vai na consulta e depois vai pra churrascaria. churrascaria. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Depois eu vou pedir até para a senhora colocar as suas redes sociais, falar para minhas redes sociais, que eu vou colocar aqui o pessoal conhecer tudo e também o telefone. Assim, eu trouxe uma nutricionista que falou que é possível também ter um acompanhamento online hoje. É possível, né? Então, porque o nosso podcast está atingindo muitas pessoas fora de Lins e tal. E às vezes a pessoa ela quer conversar sobre essa questão de nutrição, mas não, é uma cidade pequena, não quer ir num. Então, é possível ela ter um acompanhamento e Total. procurar mais informações à Total. distância. E não Correto? muda nada. A única coisa que vai mudar é que a gente não tá tendo esse contato, né, físico, calor humano que eu falo. Mas assim, conversa, a gente faz a gente combina, né? Geralmente faço pelo Meet, aí a gente conversa, ensino a fazer as medidas, como que faz as medidas, as dúvidas também. Então, assim, sem diferença. Isso é o bom da tecnologia hoje, né? Nossa, pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Pós-pandemia. O mundo mudou muito. Evoluiu, né, na verdade. essa Evoluiu. questão. Eu acho assim, a tecnologia, a internet é muito bom, sabe? Eu sou palestrante de casais, eu sempre falo pro pessoal assim, olha, a tecnologia é muito bom. É ruim quando a tecnologia começa a te dominar. Exato. Quando ela começa a te dominar é um problema, né? Tem uma história de um cara que ele foi num velório, quando chegou no velório, ele virou pro outro e falou assim, qual que é a senha do Wi-Fi? Aí o cara falou, respeita o morto, ele falou, tudo junto? Não é? Então o cara não pode ser dominado por isso. Né? Exatamente. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para a senhora. Já que nós temos atletas, inclusive tem um atleta, um cara que foi aqui do Linense, aqui da minha cidade, daqui da nossa cidade, e está num time fora agora, e ele perguntou, ele falou, ó, faz essa pergunta para a doutora. E eu falei, vou fazer essa pergunta. Quais são os sinais que um atleta está começando a sentir que ele está deficiente de nutrientes no corpo dele? Assim, eu falo um atleta talvez aí de alto nível, de médio. O que o corpo começa a mostrar para ele? Primeira coisa, fadiga crônica. Cansaço, muito cansaço. Vou treinar, não consigo render, perco performance. E esse cansaço, tá? Primeira coisa. Segundo, além do cansaço, ao invés de estar ganhando massa muscular, ele está perdendo. Tá? Porque o corpo muitas vezes está numa fadiga crônica e ali não está tendo nutriente como deveria. Então, são as principais coisas que a gente tem. O cara começa a ficar cansado, né? Cansado, muito cansado. Porque- Perde rendimento. Perde a gente fala. rendimento. Perde rendimento, perde performance, começa a ter perda de massa muscular, começa a emagrecer, né? E aí não rende, e aí vai, de novo falando, só ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Tem uma palavra que eu acho até bonita ela. Hipertrofia muscular. É linda essa palavra, né? Linda, palavra linda, cara. Se eu tivesse... Acho que eu tivesse mais um filho, eu que chamaria de hipertrofia. Vem cá, hipertrofia. Não, ia ficar muito feio, né? Não dá. Hipertrofia muscular. O que é hipertrofia muscular? É você treinar a sua musculatura para ela aumentar de tamanho. A gente fala de hipertrofia quando vocês têm esse músculo desenvolvido, essa musculatura desenvolvida. Entendi. Tá? E existe- e assim, Pode falar. e hoje a hipertrofia muscular, que é esse aumento de massa muscular, essa quantidade muscular que a gente tanto fala, até a doutora Vitória falou, né, sobre massa muscular e gordura. Hoje em dia a nossa preocupação tanto é mais pela composição, não peso,
Porque o peso na balança é só um peso, tá? Então, hoje a gente busca a hipertrofia porque ela é sinônimo de longevidade. Quanto mais massa muscular você tiver, melhor é a sua longevidade, seu envelhecimento. Porque o que dá sustentação aos seus ossos, suas articulações e ligamentos? É a musculatura. E conforme a gente vai envelhecendo, a nossa tendência, fisiologicamente, é ir perdendo massa muscular. Por isso que a gente tem muitos idosos que vai definhando, principalmente quando cai. Quebra fêmur, quebra braço, e assim vai. E vai definhando, porque não tem musculatura. Ele está num processo de sarcopenia, que é essa perda poderão de massa muscular. Sarcopenia. Tá, e essa perda de massa muscular? Essa perda de massa muscular, você consegue, então, diminuir, ou melhor, retardar essa perda como? Atividade física. Atividade Quanto física. mais cedo se iniciar a atividade física, melhor. Então, doutora, a senhora vai falar para essa câmera isso aqui, que eu acho que é interessantíssimo. Vou fazer a pergunta, a senhora vai falar aqui. A tendência é, a gente vai perder massa muscular, isso é a tendência. Mas é possível retardar essa perda de massa muscular. Como, doutora? Para essa câmera, isso aqui, fala para essa aqui. Como? Atividade física, principalmente musculação. Ah, não gosto de musculação. Você faz tudo na sua vida que você gosta? Não faz. 90% do que você faz porque tem que ser feito. Verdade. Então, tem que ser feito pelo menos 3 vezes por semana, tá? Principalmente mulheres, que mulher a gente comparada ao homem, a gente quase não tem massa muscular. E a tendência é, conforme vai envelhecendo, vai entrando ali na fase de climatério, menopausa, é essa massa muscular ir se diluindo aí. Então, precisa, quanto mais cedo começar, melhor é sua composição corporal. E essa questão muitas mulheres ficam com receosas de querer fazer musculação, pensando assim, mas não quero ficar toda saradona, toda fortona, toda musculosa. Não, é uma questão de manter essa massa muscular. Exatamente. E 2 coisas que não combinam, que eu já pesquisei isso. Álcool. Não é verdade, doutor? Exatamente. Fumo tem a ver? Também, cigarro também tem, tabagismo tem. Também. Mas o que o álcool pode fazer, assim, que pode trazer esse problema muscular? O álcool já é um problema, né? Já é um problema, já isso. Vamos começar por aí. Isso. Né? E hoje a gente tem uma sociedade que é regada a álcool, que precisa do álcool para tudo. Não estou, pelo amor de Deus, não estou metendo a boca em quem gosta. Né? Mas acho que a gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente vai fazer. Então, assim, o álcool realmente ele atrapalha a sinalização, né, do aumento da massa muscular. Quando a gente está estimulando, a gente tem no nosso vias metabólicas, quando a gente está estimulando ali, fazendo atividade resistida, que é a musculação, a gente estimula uma via de sinalização no nosso organismo que chama mTOR, que ela sinaliza crescimento. E quando a gente estimula o mTOR, a gente tem esse ganho de massa muscular, tá? É esperado. Só que o álcool, ele bloqueia essa sinalização de mTOR. Então, ele atrapalha o ganho de massa muscular, tá? Assim como também atrapalha o emagrecimento. Ah, o álcool também atrapalha o emagrecimento? Atrapalha os dois, tanto o emagrecimento quanto o ganho de massa muscular. Essas 2 vias de sinalização. Então, assim, não é interessante. Eu falo álcool e atividade física, ganho de massa muscular, emagrecimento, melhora da performance, não combina. E a gente vê, assim, muita gente que bebe e depois fala assim, não, vou dar uma malhada, tal, já tô novo em folha. Não é bem assim. Não, porque o álcool, se a gente parar pra pensar, é uma molécula que o nosso corpo não consegue digerir. Não digere. Então, quando ele entra no nosso... Eu vou falar de uma maneira mais simples, né? Quando ele entra no nosso organismo, é como se o organismo entrasse em pânico e falasse, eu preciso mandar isso aqui o quanto antes embora. E aí, eles diminuem muitas funções do nosso organismo para poder colocar energia para mandar esse álcool embora. Então, o álcool ele é uma molécula que desidrata nossas células. Por isso que muitas vezes a pessoa, como forma de proteção, o corpo ele faz o quê? Ele retém líquido para não entrar em processo de desidratação. Por isso que muitas pessoas, quando bebem, falam, nossa, parece que eu estou inchado, parece que eu estou retido, né? E aí, o corpo precisa mandar embora, senão ele é tóxico para o nosso organismo. Então, por isso que muitas pessoas começam a beber e vai para o banheiro toda hora. Porque isso é uma forma de proteção do nosso organismo. Então, o cara que, por exemplo, é aquele atletazinho de final de semana, isso é importante porque o cara, ele é atleta de final de semana, ele já não tem uma alimentação legal.
Aí ele vai e bebe também. E aí vai e joga. Entendo eu, né? Que ele tem uma carga excessiva naquele futebol que já não tá normal. E ele enche a cara também. Isso aí é propício ao cara ter um infarto, ter um problema, morrer de E repente. aí, salvo mais uma questão. Às vezes vive uma vida extremamente estressante, não dorme direito, e aí vira o quê? Uma bomba relógio. A doutora que veio aqui, o psicólogo, falou uma coisa que eu achei interessante. Que o nosso intestino, né? É o nosso segundo cérebro, né? Eu achei Ele interessantíssimo isso. modula toda a nossa questão de humor, de imunidade, de questão alérgica. É um órgão fascinante. Agora, falando para os atletas aí, profissionais aí que vão estar assistindo o nosso Pod em Casa, inclusive, vão estar se inscrevendo no Pod em Casa, se inscreve aí. Eu vou te dar 2 segundos para você se inscrever. Se inscreveu? Ativou o sininho. O cara trouxe uma professora aqui, uma doutora top, que tá dando uma aula pra gente aqui. Então é só você se inscrever e que vai ser bênção pra sua vida. Pro atleta profissional, doutora, quais são os principais nutrientes que ele tem que estar atento na vida dele? Aquilo que a senhora fala assim, não, isso não pode faltar e tem que estar atento a isso. Fala para essa câmera aqui e dá um recado para esses atletas profissionais. Para os carbofóbicos de plantão, carboidrato, né? Carboidrato. Carboidrato, de qualidade, é claro. Então, carboidrato é como se fosse o combustível para o nosso organismo. O carro não precisa da gasolina para andar? O nosso corpo precisa do carboidrato. Então, para o atleta que tem de alta performance, que precisa, que tem um gasto muito excessivo, que treina, ele realmente precisa. A alimentação, a base da alimentação dele sempre vai ser o carboidrato. A proteína também é importante? É importante, mas não tanto quanto o carboidrato, tá? Além disso, hidratação. Água. Bastante água. Água. Precisa se hidratar. A falta de hidratação vai impactar principalmente na questão da fadiga. Porque falta água no organismo, vai faltar oxigênio, não vai render, não vai conseguir fazer a questão de a troca, né, gasosa, da respiração, vai entrar em fadiga, perde performance. Tá, vou fazer uma pergunta agora uma dúvida minha. Por exemplo, assim, de manhã, o brasileiro tem a mania de comer pão, né? E eu costumo dizer, até brincando assim, quando o pobre diz que tomou um café reforçado é porque ele comeu 2 pães. Não é verdade, Daniel? Bem isso. Mas assim, ele comendo um pão e ele botando uma proteína. Por exemplo, ovo é uma proteína. Sim. É bom ou é ruim? Excelente. É bom? Então, Excelente. é mesmo? Porque assim, a gente tem a mania, eu vejo muito, né, a famosa cultura de comer o que de manhã? Pão com manteiga e leite com Nescau, né? Uma alimentação extremamente pobre. Por quê? A proteína, por ela ser uma molécula de uma digestão maior, que precisa o nosso sistema gastrointestinal precisa quebrar, fazer essas moléculas, então ela demora mais para ser digerida. Ou seja, você tem maior saciedade quando você inclui a proteína junto na alimentação. Por isso que a gente briga tanto, coloca uma proteína, coloca um ovo. Então, por exemplo, se você come um pão com ovo de manhã, demora mais tempo para você ficar com fome. Exato. Agora, se você come um pão com manteiga, você come, daqui a pouco você come 8 horas, dá 9 horas você está com fome de novo. Porque você tem o que acontece? Tem um estímulo muito grande da glicemia. Você joga muito açúcar no seu sangue de uma vez. Tá, e por exemplo, assim, o pão, ele se transforma em açúcar? Sim, se transforma em açúcar. E numa velocidade hard. É mesmo, né? Por isso que a gente coloca a proteína para fazer o quê? Para esse açúcar no sangue, ele ir controladinho, chegando no sangue de forma controlada. Entendi, então. Por exemplo, então, se você come só o pão de manhã, Exato. se transformou, tem muito açúcar. Exato. Se você come junto com uma proteína, automaticamente não tá indo só aquela quantidade exagerada de açúcar. Exato. Tá indo a proteína Você junto também. controla, né, essa carga glicêmica, essa quantidade de açúcar no seu sangue. Então, vou pedir para a senhora o seguinte. Por exemplo, assim, eu sei que comer um pão com ovo de manhã, top, legal. O que mais, assim, dentro da situação, da realidade do brasileiro, tá? Ele tem o pão lá e ele não tem dinheiro para gastar muito e ele fala, não, eu quero ter uma alimentação pelo menos, assim, melhor do que ficar comendo um pão
com margarina e tal, o que ele pode comer? Ovo, mas o que de manhã? O queijo, pode também estar colocando ali. Queijo, aquele queijo mussarela ou queijo... Qualquer um. Desde Qualquer que um seja, queijo. qualquer queijo. Desde que seja ali de forma equilibrada. Tá? Pode estar colocando. Ah, eu gosto de comer um frango, um atum. Pode colocar quem gosta de comer, né? Sim. Então, não precisa ser necessariamente só o pão. Eu sou apaixonada com outras coisas. Então, assim, mandioca de manhã, que não é uma cultura nossa. Eu gosto de mandioca. Agora, então, entre mandioca e pão. Mandioca. Mas os dois são carboidratos. São carboidratos, mas de carboidratos de qualidade. Né? Farinha refinada é o pão francês, o pão ali. É uma farinha refinada, que é a farinha branca. A mandioca, ele é um carboidrato que ele vai fazer com que a sua glicemia não se eleve tanto. A gente falando de glicemia que a gente estava falando, né? Não se eleve tanto, que esse açúcar não chegue com tanta rapidez no seu sangue. E com muita intensidade também, né? Exatamente. Então, uma mandioca... Então, assim, gente, dá pra você comer de forma saudável. Sim. Sem precisar gastar muito. Mandioca aqui, tem uma vizinha minha que tinha mandioca na casa dela, ali no quintal dela, e eu pegava lá e eu observava justamente isso daí. Você comia mandioca, você ficava... chegava a hora do almoço, você não queria nem comer muito, porque você já tinha feito uma alimentação legal com aquela mandioca. A gente perdeu muito, né, essa questão cultural de usar os alimentos que vêm realmente da natureza. A gente perdeu muito isso. Com a entrada do industrializado, né, nas nossas vidas. Então a gente perdeu muito. E as pessoas acham assim, o nutricionista é caro, porque ela vai passar sobre coisa que é cara. Gente, a obrigação do nutricionista é adequar a sua alimentação com a sua realidade. A senhora atende onde mesmo? Fala pra gente de novo. Na Rua Pedro de Toledo, 1240. Rua Pedro de Toledo, 1240. Sim. E as redes sociais da senhora? É @Daiana Pedroso Nutri. @Daiana Pedroso Nutri. Instagram. Esse mesmo. Não, é esse mesmo, né? Esse mesmo. E lá tem alguns vídeos, o pessoal pode ter algumas dicas legais. Sim. Se mandar mensagem também no Instagram, a senhora costuma ver? Sim, costumo, respondo. Adoro quando manda mensagem. É mesmo? Adoro, gosto Então, bastante. pra você que é de fora, entra no Instagram da doutora, tem alguns vídeos lá, pode mandar uma mensagem, melhor ainda, vai lá e manda uma mensagem e fala assim, doutora, eu vi a senhora no Pode em Casa, podcast, eu queria marcar uma consulta com a senhora. Marca uma consulta, agora, ainda bem que agora pode ser online também, né? Conversar e vai ser bênção, com certeza vai ser muito legal. Deixa eu fazer outra pergunta para a senhora agora. Vou explorar. Claro. Vou aproveitar o máximo aqui, vou Estamos explorar. pra isso. Doutora, um atleta, a alimentação dele é muito importante para um atleta, né? Mas uma das coisas que eu acho que minha mãe sempre falava, porque eu era pequena, ela falava assim, dorme cedo, porque amanhã tem aula, não é assim? Exatamente. Então, a vida de um atleta, eu tenho um cara que eu admiro muito, chama Cristiano Ronaldo. Jogador, ele tem uma vida assim, que eu observo que muito regradíssima, né? Eu, quando era mais novo, o Daniel, eu era tipo o Cristiano Ronaldo, sabe? Jogava assim bola, tipo o Cristiano Ronaldo. Assim, em sonho. Quando eu sonhava, cara, meu sonho era forte, cara. Era igualzinho eu jogando igual o Cristiano Ronaldo. Mas uma das coisas que é importante, o atleta, ele pode ter, como a senhora falou, que a tendência, a nossa massa muscular, a pessoa é perdendo massa muscular e tal, mas o atleta, ele pode retardar isso. O que a senhora falaria para um atleta, um profissional, falei para essa câmera aqui, um cara profissional, que ele quer ter a sua vida esportiva há mais tempo? Dá aí 3 dicas importantes para ele colocar em prática na vida dele. Tenha disciplina, pague o preço, durma bem, que o sono faz toda a diferença para o reparo do seu tecido, para o reparo do seu corpo, para te dar realmente descanso para você poder fazer bem, concluir seu esporte, ter performance no que você vai fazer, tá? E cuide da sua alimentação. Não só quando é esportista, mas também no pós. A gente vê muito atleta que, quando é atleta, eles são super regrados. A hora que larga, o negócio desanda. Desanda. Esquece da saúde.
Porque ele, assim, ele tem aquela obrigação ali na época do futebol, na época do atletismo e tudo. E quando ele para, ele quer viver talvez tudo aquilo que ele não viveu. Mas eu acho que é perigoso isso, não é perigoso? Muito. Porque o corpo dele vem vindo num ritmo e ele corta aquilo ali. Eu tenho uma pergunta que uma pessoa me mandou agora que eu falei que ia estar com a senhora aqui. Quais são as melhores fontes de proteínas para a recuperação muscular após o treino? Ó, a gente falar em alimento, a gente tem o frango, né? As carnes magras, isso a gente tem, né? O patinho, até mesmo assim. Então, frango, carne, ovos também entra aí. E a gente tem hoje as fontes, né, de proteínas, que é o whey protein. Tá, a minha esposa pega no pé do meu filho. Não vai ficar tomando esse negócio, parece bomba. Todo mundo morre de medo, né? Porque é muito novo. Mas muito novo não, né? Assim, é preocupante o whey protein? Não é preocupante. Pode ficar tranquila. Fala de falar pra ela. Vou falar pra ela. Que coitado do meu filho. Não, mãe, não tem problema. Não, você tá tomando bomba, hein? Não é bomba. O whey protein é o quê? É a proteína retirada do soro do leite, tá? Então, geralmente, um bom whey, ele tem em torno ali de 25 a 28 gramas de proteína. Geralmente dá em 30 gramas, geralmente. Tá? Então, por que a gente utiliza desse tipo de suplementação? Porque às vezes você não consegue bater a quantidade proteica do dia. Come pouca proteína. Né? Mulheres, acontece muito isso. O homem já gosta mais de comer carne, mas a mulher tem muito isso. Então você utiliza do whey. Ou também na versatilidade, porque assim, minha vida é corrida, eu não consigo parar para comer. O whey ali é versátil, você consegue levar o pozinho ali, você coloca água e toma. Tá, mas tem que tomar whey, mas tem que ter atividade física? Ou se não tomar... Não necessariamente. É mesmo? O whey não engorda, a pessoa tem medo. Eu vou tomar whey e vai engordar. Não tem, claro, vai engordar se você estiver comendo exageradamente. Mas assim... E ele inibe a fome? Ele estimula um hormônio, que é o hormônio da saciedade. Que a gente chama de GLP-1. Eu tenho um problema, Tom. Eu tenho um problema, eu acho que é um demônio das 6. 7, cara, eu vou bem, sabe, Daniel? Eu vou bem de manhã, com tal. Eu vi até uma pessoa falar uma coisa assim, eu falo demais, sabe? E uma pessoa conversando com um cara, tava conversando, o cara falou assim, Jairinho, você tem que comer como um pobre de manhã. A conversa como um classe média à tarde. Não, tem que comer como um rico de manhã. É isso aí, como um rico de manhã, classe média à tarde e como um pobre à noite. Eu inverto tudo. Depois das 6, cara, esse negócio de você comer, chega à noite, por exemplo, assim, eu quero sair para comer pizza, para comer lanche, não dá tempo do metabolismo, né? Não dá tempo de absorver aquilo ali. Nesse caso, à noite, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu sendo atleta. No outro dia, eu tenho um jogo de futebol. Aí eu tô numa festa, por exemplo. Ou então eu tô com vontade de sair à noite. Se eu comer carboidrato, comer pizza, vai prejudicar o meu desempenho no outro dia? Vai prejudicar. Mas se o carboidrato é bom... Mas é a qualidade do carboidrato. Tá? A gente precisa aprender a entender qual que é a qualidade desse alimento. É o que eu falo sempre, assim. Se a gente pensar em valor calórico, se eu pegar um prato de arroz, feijão, carne, salada, tem 600 calorias. E pegar um lanche do McDonald's, 600 calorias. Ambos têm a mesma quantidade calórica. Só que a qualidade desse prato, a forma como vai ser metabolizada, como vai ser absorvida, são de formas diferentes, tá? Você comer uma pizza no pré-jogo, você corre o risco de passar mal e ter uma dor de barriga e ter um desconforto gastrointestinal ali e não conseguir render no outro dia. Então, assim, primeiramente, se a pessoa é um atleta, né, ele não vai estar ali na festa, não jamais, né, se ele é disciplinado, com certeza. Disciplinado, ele vai dormir bem, ele vai comer bem, ele vai priorizar isso, tá? Para ele estar bem no outro dia, para ele poder poupar energia para... E se ele quiser comer alguma coisa à noite, entre comer uma pizza, uma coisa industrializada, e comer um prato de arroz, feijão e carne, a senhora indicaria o quê? Arroz, feijão e carne, com certeza. Arroz, feijão e carne. O famoso arroz, feijão e carne. Agora deixa eu falar uma coisa pra senhora. A senhora é casada com o Daniel. Isso. 18 anos de casado. 18 anos de casado, graças a Deus. E o Daniel malha, doutora? Eu gosto de falar que ele só paga academia. Só paga a academia.
Só paga academia. Mas estamos no processo. Tá no processo, tá no processo. Devagarzinho, a gente vai levando. Daniel tá ali quietinho ali, ele vai falar e vocês vão ouvir daí o Daniel. Daniel, ela pega no teu pé, Daniel? Bastante. É mesmo, Daniel? Bastante. Ela fala que Santo de Casa faz milagre, mas ela cobra bastante, viu? Mas tem que cobrar. Eu acho interessante porque isso que eu falo muito para os casais. A Bíblia, doutora, ela fala assim em Gênesis capítulo 2, 18, diz o seguinte, que Deus fez a mulher para ser ajudadora do homem. Então a mulher ajudar o homem é ajudar a cuidar também da saúde do homem. Porque se você é casado e quer viver com aquela pessoa que você ama há muito tempo, você faz o quê? Vou ajudar ela. Sim. Vou dar dicas. Então, para as mulheres que estão assistindo agora o podcast, o Pod em Casa, ela pode ajudar o seu marido. Ajudar como o seu marido? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para a senhora. Ela pode, aos poucos, introduzir uma alimentação saudável na casa dela. Exatamente. Não é verdade? Os filhos... Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que o prato, quanto mais colorido ele tiver, melhor. Mais nutrientes tem. Mais nutrientes. E como é que ela pode, por exemplo, introduzir dentro da casa dela, para a família dela, tem muitas donas de casa que assistem, como ela pode fazer isso, aos poucos introduzindo dentro de casa? Fala para essa câmera aqui. Pequenas mudanças. Sem briga, pelo amor de Deus. Verdade. A gente não consegue nada brigando, nem a nada ferro e fogo. Paciência. Sempre com paciência. E aí, o que eu falo? A gente não tem... Começa a comprar, colocar pelo menos 3 vezes na semana ali um legumes. Meus filhos não gostam. Incorpora no arroz, né, na carne que vai fazer. Coloca... Porque assim, não existe alimento ruim. Existem formas diferentes de preparo. Então, vai incorporando ali... Né? Vai tirando o refrigerante de final de semana, deixa só final de semana, vai fazendo combinados, né? Porque aí a gente vai devagarzinho melhorando a saúde. Eu gosto de sempre frisar isso, que os filhos são exemplo dos pais. Então, quem ensina os filhos a se alimentar são os pais. Então, se você não for exemplo para o seu filho, como você vai querer que ele tenha uma boa alimentação, né? E aí a gente vê hoje um mundo cada vez mais de crianças obesas, com problemas de saúde. Está crescendo a obesidade. Demais. E até mesmo essa onda que vem de crianças autistas, TDAH, tem a ver com o cuidado da alimentação dos pais, que muitas vezes não faz nenhum tipo, né, de planejamento antes de engravidar. E aí tem uma vida totalmente desregrada e a alimentação impacta muito. Isso aí. Impacta demais na questão da fertilidade, impacta demais na questão da formação do embrião. A gente fala que a gente é o que a gente come. Na verdade, a gente é o que nós comemos, que nossos pais comeram, que nossos avós comeram, nossos bisavós. Nossa genética vem formada de 3 gerações. Caramba! Né? E nosso paladar também vem nessa questão. Um fato, então, de uma criança que ela tem uma vida desregrada ali com alimentos industrializados, muito doce, pode causar uma diabetes. Acontece também em criança, diabetes. Muito. Né? É cada vez mais frequente. É mesmo? Diabetes, hiperatividade. Porque, assim, o excesso de industrializado, eles estimulam, né, centrais do nosso cérebro. Para quê? Para ativar e deixar mais... estimula a excitação no cérebro. Então, a criança fica mais... aumenta a questão de TDAH, aumenta a questão de ansiedade, a criança fica mais hiperativa. Então, assim, piora toda essa questão. Então, vou fazer um bate-bola rapidinho com a senhora. Criança, refrigerante, pode? Pode. Com cautela. Claro que na primeira... Você vai colocar quando? Quando estiver entendendo. Criança bebê não precisa disso. Aliás, criança não precisa do refrigerante, eu falo que é um alimento que não tem nem alimento, né? Que é uma caloria vazia, que a gente fala. Mas, assim, a questão que eu falo sempre, eu acho que a gente não pode proibir, que a criança vê, sim. não pode proibir. Tudo com regra, né? Tudo que é proibido, a criança vai querer sempre mais. Claro, se os pais puderem não oferecer, ótimo, né? Mas se a criança já tem o hábito, então faz combinados. Vai tomar um copo no sábado, um copo no domingo. Ensinar a criança a saber ter a saciedade e saber ter a noção de tomou, já saciou, não precisa, já experimentou, não precisa tomar mais. Antigamente nós tínhamos assim uma alimentação muito legal, porque talvez não tinha acesso tão fácil a muita coisa que a gente tem hoje.
né? Hoje você vai no mercado, cara, assim, é muito colorido, tudo, chama muito atenção, tudo aquilo ali. Isso acaba que as crianças ficam consumindo muito bolacha, né? Demais. E deixa de comer uma fruta, não é verdade? Exato. Então talvez seria mais interessante para essa criança comer uma fruta do que comer essas bolachas, essas guloseimas todas. A gente tem um paradoxo hoje, que assim, antigamente as mulheres ficavam em casa, né? Cuidavam dos filhos, e as mulheres hoje saíram para trabalhar para ajudar, porque hoje em dia precisa. Sim, sim. Né? E aí deixaram de cozinhar, deixaram de ter esse acesso. Então compra o que é mais fácil. E isso vai passando de geração em geração. Só que isso vem piorando toda a nossa questão de saúde, né? Dessas crianças que estão cada vez mais obesas, cada vez com a saúde mais debilitada, cheia de alergias alimentares também, que a gente tem isso muito, né? Criança cheia de alergia alimentar, hiperativa, com TDAH, com toda essa questão neurológica também, cada vez mais ansiosa. Por quê? Porque eu sempre falo assim, a indústria alimentícia não está preocupada com a sua saúde, ela quer vender. É uma corporação. Então, assim, ela adiciona várias substâncias ali para fazer você ficar com o paladar viciado naquele alimento. E dessas substâncias é o glutamato monossódico, que geralmente, a maioria dos industrializados, quase 99,9% tem glutamato, que é um realçador de sabor. A gente tem quatro sabores básicos. É uma química esse glutamato. Exato. A gente tem 4 sabores básicos que a língua que é onde que associa esses sabores. Então, o salgado, o doce, o azedo e o amargo. E a gente tem um quinto sabor que a gente fala que é o umami. Esse sabor que é favorável às nossas papilas gustativas, é favorável ao nosso paladar. Então, quanto mais eu como, mais eu quero comer. E esse sabor é ativado por esse glutamato monossódico, que a indústria adiciona nos alimentos para favorecer o nosso paladar e cada vez mais viciar o nosso paladar naquilo. Só que o excesso do glutamato, a hora que entra no nosso organismo e ativa ali as vias do nosso cérebro, ele desequilibra também. O nosso cérebro tem o glutamato. Só que o excesso desse glutamato da alimentação, junto com o glutamato que a gente já produz no cérebro, desequilibra todas as nossas questões neurológicas. E aonde vem piorando a questão de ansiedade, piorando todas essas questões que a gente vem vivenciando aí no dia a dia. Então, essa questão da má alimentação, a senhora atende criança? Não atende criança? É mesmo. É uma outra... Só. Adolescente, né? Adolescente. Mas é uma outra área da nutrição que é voltada mais para criança, né? Outra área. Mas a senhora falou de adolescente, a gente observa muitos adolescentes hoje obesos. Muito adolescente obeso. Demais. Um dia desse eu fui com a minha esposa não vou falar o nome, vou falar MC Donald, que é melhor, senão o YouTube vai me pegar. Fui com a minha esposa no MC Donald, no fast food, e eu vi muito adolescente comendo. E eu observei, eu falei até com a Márcia, falei, Márcia, muito adolescente obeso. Muito. Não, é assustador. E assim, e muitos querem ser atletas. Então, essa alimentação como adolescente vai refletir lá na frente quando ele quiser. Com certeza. A gente sabe que há pesquisas que criança que é obesa na infância, ela tem 70% de chance de ser um adulto obeso. Entendeu? O adolescente que é obeso, ele foi na infância foi magro, mas na adolescência ganha peso, ele tem 50% de chance de ser obeso na fase adulta. Caramba! Então, assim, consequentemente, né? Porque a obesidade, a gente tem que parar a gente tem que parar de romantizar a obesidade. Eu me sinto bem com o meu corpo. Gente, não é questão de se sentir bem. É questão de entender que a obesidade é uma doença. Assim como diabetes, assim como hipertensão arterial, é uma doença e tem que ser tratada como qual. Não existe um ex-obeso. Existe um obeso que está em processo do peso controlado. Só que se ele não mudar hábito, se ele não mudar toda a sua questão de rotina, vai voltar a engordar. Porque é genético, né? Tem o gene da obesidade lá. Então, quando você acorda esse gene, na hora que você tirar o pezinho, você vai voltar a engordar. Então, tem que ter esse cuidado. É mudar, eu falo reeducação alimentar. Realmente mudar os hábitos para que você não volte a ter esse reganho de peso. Doutor, o nosso podcast é pequeno, muito pequeno. Gostaria de... Por mim, eu ficava aqui conversando... Você viu que eu falo pra caramba, né? Não fala, e fala muito bem, muito bem. Então, já digo para você, de Lins, você da região, você de fora de Lins também, tendo essa possibilidade de você poder ter... mensagem, o pessoal fica mandando mensagem, porque eu falei que ia estar aqui com a nutricionista.
O pessoal fica mandando mensagem. Você que quiser falar com uma nutricionista altamente capacitada, assim, ter uma agenda difícil, mas tenta, eu vou colocar o telefone dela aqui nos caracteres. Mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora aqui, que antes que eu esqueça. Eu tenho uma vida regrada, eu tenho uma vida totalmente desregrada. Por exemplo, uma pessoa vem uma vida totalmente desregrada. Aí eu tenho meus 50 anos, 60 anos, e eu tô vivo, eu falo, não, quero, nunca é tarde, não é verdade? É possível, depois dos 40, 50, 60 anos, você ter uma vida de qualidade. É possível isso, doutor? Com certeza. Sempre, eu falo, sempre é tempo. Quando estiver respirando, sempre é tempo. E tem que correr atrás, realmente. Não, eu tô velho. A gente tem essa mania da sociedade de achar que, tipo, entrei na meia-idade ali, eu tô velho e não faço mais nada. Gente, eu sou apaixonada quando eu vejo um senhorzinho na academia. Eu fico babando, porque eu falo, olha que coisa mais linda. Vontade de viver. E senhoras também, né? Exato. Então, assim, eu gosto muito de sempre elencar que a nossa vida é uma dádiva de Deus. Sim, com Deus certeza. deu a vida pra nós e a gente tem que cuidar ela com sabedoria. E a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz, doutora? Que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós somos a casa de Deus, vamos cuidar dessa casa, né? Vamos cuidar com carinho. Você não precisa fazer doideira, não precisa ficar fazendo loucuras. Porque hoje a gente vê nas redes sociais o pessoal pirando aí, né? É. Mas é tratar seu corpo com carinho. Então eu não posso comer um doce? Não é essa a questão. Você pode comer um doce, mas tenha noção do que você está fazendo, consciência, né? Contudo com equilíbrio. Né? Então, depois dos 50, 60 anos, é possível... Com certeza. Sempre, claro, quanto mais cedo você melhor. Com fizer, certeza, melhor. isso. Mas isso não quer dizer que não é possível, entendeu? A minha mãe está com 63 anos. Ah, E aí, ela sempre teve problema na coluna, sempre teve isso. E eu falava, e ela fazia pilates, fazia hidroginástica, há mais de 10 anos ela faz hidroginástica. Eu falei, mãe, a atividade física, musculação. Tem que fazer musculação. Fui pra musculação 2 vezes por semana. Melhorou, não teve mais dor na coluna. Ela tava, a densometria óssea dela tinha um processo de sarcopenia. Melhorou, assim, 80%. Então, assim, é um exemplo que é possível. Entendeu? É possível, cuidando da alimentação, cuidando da qualidade do sono. e até a mente também dá uma... Exatamente, ela é outra pessoa, diz que agora vai até correr. Que bom, que legal, cara, que Então, legal. assim, é ótimo. Eu participei de uma corrida aqui em Lins, de uma senhora de 70 anos, correu 10 km. Então eu falo, gente, olha isso. Ah, que A bom. gente só envelhece quem quer. Só Porque envelhece quem quer. tá tudo aqui. É na mente, né? É a mente. A minha mãe tem 86 anos. E aí um dia desse eu liguei pra ela, inclusive ela tá lá no Acre hoje. Minha mãe não para, sabe? E Graças a Deus, né? não para, cara. Assim, e ela veio pra cá, quando ela veio pra cá, que ela vai pra cidade com a minha esposa, com a Márcia. Aí a Márcia chega em casa e fala assim: Jairo, eu tô cansada. Mas Jairo, a sua mãe, ela me cansa, ela anda demais. Então, assim, aí quando eu ligo pra ela, às vezes, um dia desse eu liguei pra ela, 86 anos. Onde a senhora tá? Tô fazendo a unha. Eu falei, mas a senhora não precisa mais disso, não tá acontecendo. Ela falou, tô viva. Gente, eu falo, é isso. É isso aí. Esse é o sentido da vida. Esse é o sentido da Né? vida. Você se sentir vivo, ela tem 86 anos, mas ela tá lúcida. Tá Ela lúcida. quer viver. É isso aí. Então, a gente vê hoje muitos jovens esquecendo da vida, vivendo a vida com... de novo falando, eu não estou metendo a boca em quem faz bebe, nada disso. Mas você vê jovens acabando com a vida, endoidadas de bebida, né, em drogas. Gente, a vida da gente é tão linda. Verdade. Eu brinco sempre, falo, a gente precisa de bebida para ser feliz. A gente Verdade. tem que ser feliz por si só, Por si só. né? Então, assim, eu acho que é possível você ser um atleta. É possível você viver bem como atleta, Sim. em sociedade, para festa, mas tudo regrado, né? E uma coisa que a senhora falou, o corpo vai dando sinais, né? Sempre dá sinal. Dá sinais de que a coisa não está muito bem. Então, esse podcast, eu sei que a senhora atua em várias áreas, mas eu fiz questão de trazer aqui para vocês, pessoal, alguém que entende muito bem dessa área. Você que é um atleta, você que é aquele atleta profissional, você que é aquele atleta de final de semana. Vou colocar o telefone aqui da doutora Dayana. Então, por favor, vou falar diretamente para você
que é um atleta de final de semana. Eu acho que é o mais perigoso até. Não é verdade, doutora? Porque você vem de uma carga ali, vem uns bebe, aquela coisa toda. Aí chega final de semana, quer dar uma de atleta profissional. E o corpo não está preparado para isso. Exatamente. Então, vou colocar o telefone aqui da doutora Dayana para você entrar em contato, falar com ela. Creio que com certeza ela vai conversar bastante com você, que vocês viram que ela fala bastante. E ela vai dar uma orientação para vocês. Doutora, no nosso Pode em Casa, nós temos um lema. O que pode em casa? Eu acho que pode em casa felicidade, pode alegria em casa. Esse é o título do nosso podcast, Pode em Casa. E a senhora na área da nutrição, eu gostaria que a senhora falasse para essa câmera aqui e dissesse o seguinte, o que pode em casa? Pode ter alegria sem medo de o que vai comer. Verdade. Eu falo para o paciente assim, ó, você não vai deixar de ir numa festa porque você está de dieta. A comida é um ato de celebração. É uma delícia você estar na mesa com a sua família cheia ali, né? Eu falo aquele vucu-vucu de gente conversando, é uma delícia. Então, aproveite todos os momentos lá da sua família. Mas, principalmente, se cuide da sua saúde, da sua alimentação, do seu sono, do seu bem-estar emocional e seja grato, sempre. Né? Seja grato porque a gratidão também faz parte do bem-estar. Então pode comer. Pode comer. Com moderação. Com moderação e qualidade. Eu gosto de falar também que você não precisa deixar de comer. Você precisa comer melhor. Ter consciência das suas escolhas. E pode comer melhor gastando pouco. Exatamente. E assim, eu observo que a gente gasta mais comendo numa pizzaria. Gasta, né? Gasta. Comendo coisas que não prestam do que indo no mercado e comprar coisas boas, não é verdade? Exatamente. E que vai fazer bem melhor pra gente, vai pro nosso corpo. E as pessoas acham, tipo, eu vou ficar muito tempo ficando na cozinha. Gente, a coisa mais simples é cozinhar hoje em dia. A gente tem uma tecnologia, air fryer. Tem panela de arroz. Então, Eu tô tem até armando- panela elétrica de pressão. Então, Eu amo air fry. não é? E é saudável mesmo? É saudável. É saudável, né? realmente Porque você bota ali, o meu filho faz uma carne na air fry, uma delícia. Você bota a linguiça ali, sai sequinha, né? Que maravilha. Doutora, brigadão. Eu te agradeço. Gratidão. E eu quero pedir para a senhora falar de novo para essa câmera aqui. Quem quiser entrar em contato com a senhora, pode entrar em contato aonde? Se a senhora puder falar o telefone também e as suas redes sociais. Pode falar nessa câmera aqui. Telefone 14 99710 0779. E o Instagram, @Dayana Pedroso Nutri. É isso, acho que é isso. Não, vou pesquisar e vou... Tá, no Instagram, vou pesquisar isso aí, vou colocar no É isso mesmo. Instagram. Dayana Pedroso Nutri. A senhora manda para mim depois. Mando. Tá bom? E aí vocês entram em contato lá com a doutora Dayana e vai ser bênção para a sua vida. Brigadão. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe todo mundo aí do Pode em Casa. E a outra coisa, hein? Nós vamos fazer, a partir de julho agora, com vários amigos, nós vamos fazer uns podcasts ao vivo. Então eu queria convidar um dia a senhora para estar com a gente ao vivo, tirando a dúvida de todo mundo que vai estar aí participando do nosso podcast. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Cada minuto, cada segundo é muito sem você. Eu não consigo mais viver sem teu amor. Na alegria ou na dor, ao teu lado eu vou estar. Não importa o que vier, pra sempre eu vou te amar. Meu amor. Eu te amo. Faça uma declaração pra quem tá pertinho de você assim, ó. Diga assim, ó. Você chegou